Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque Tua palavra tem tanta riqueza, Senhor. Em todas as épocas da história, os homens puderam olhar para a Tua palavra, para a história, para os ensinamentos e encontrar verdades, encontrar caminhos, orientações para entender a sua época. E hoje não é diferente. Nós também podemos ver aquilo que aconteceu e aplicar para o nosso tempo, só que para isso nós precisamos da Tua ajuda. Por isso pedimos, Senhor, vem abrir para nós, Senhor, essa palavra, essas histórias do passado, para que nós possamos realmente aprender e entender o que foi errado, o que foi certo e o que nós podemos aplicar para o nosso tempo. Senhor, nós estamos olhando não para nossas vidas individuais propriamente, nós estamos olhando para o Teu propósito, Senhor, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê uma visão, que o Senhor nos dê olhos para ver, ó Deus, para que nós possamos ser pessoas que entendem, não porque somos inteligentes ou capazes, mas pessoas que entendem o que deve acontecer, como nós devemos nos comportar, que tipo de direção nós podemos tomar, que atitudes nós devemos tomar no mundo de hoje, Senhor. Pedimos essa ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok, então nós estamos em 2 Crônicas, capítulo 28. Estamos estudando a vida de Acaz, que foi um dos piores reis de Judá. E já falamos sobre avaliação bíblica a respeito dele. Tem uma avaliação, né? Quase todos os reis têm uma avaliação bíblica, se ele foi bom, se ele não foi bom, o que ele fez de errado, o que ele fez certo. Até colocamos aqui os reis de Judá, né? Esse aqui já foi visto em outra aula. Colocamos todos os reis até onde nós estudamos, que é Acaz, e colocamos assim qual foi a avaliação bíblica em relação a cada um. Os que não foram como Davi, os que foram como Davi, os que foram como Acabe, os que não foram totalmente como Davi, e Acaz, que esse agora é como os reis de Israel. Então, tem basicamente, né, uma avaliação mais ou menos desse tipo, mas na avaliação de Acaz fala várias coisas, o que ele fez de errado, quais foram, em geral, né, tem mais coisas que nós vamos ver na história dele, mas já na avaliação fez uma lista das coisas que ele fez contrários ao Senhor. Então agora nós vamos prosseguir, já falamos sobre essa introdução, sobre essa avaliação, e agora nós vamos falar sobre a história que é contada para nós. Eu já falei isso, mas lembrando que muitas histórias desse período, nós temos 2 relatos, de reis e de crônicas. E em alguns casos, principalmente daqui para frente, quer dizer, um pouquinho antes de onde nós estamos, né, no último período, para frente, nós temos também os profetas. Porque os profetas, assim, havia profetas antes, mas os profetas que escreveram livros na Bíblia começam mais ou menos de agora para frente. Então já falamos sobre Oséias, e agora esse rei Acaz, ele já entra no período de Isaías, que é um dos profetas mais conhecidos, né, chamados profetas maiores. Então, os profetas, eles também escreviam, eles não escreviam um relato histórico, geralmente, como nós temos em Reis e Crônicas, mas eles escreviam as profecias, eles escreviam geralmente sobre alguns aspectos, ou como Oséias, eles falavam sobre como as pessoas viviam e o que Deus queria falar com eles. Então, no caso de Acaz, esse rei Acaz, nós temos algumas coisas no livro de Isaías. Então, eu vou só explicar uma problemática, né? Às vezes esses relatos paralelos são bem semelhantes. Por exemplo, quando nós chegamos no filho de Acaz foi, eu já falei sobre isso também, né? Acaz foi muito ruim, o filho dele, Ezequias, foi muito bom,
E o filho de Ezequias foi muito, muito ruim, né? Então nós temos um rei muito ruim, um bom e um muito ruim. Depois Manassés também teve um filho que governou por 2 anos, foi muito ruim também, mas o filho de Amon, Josias, foi muito bom também. Então tem uma alternância de bons e ruins aqui, nesse período daqui para frente. Mas no caso de Ezequias, também tem um relato no livro de Isaías, mas é um relato muito parecido com o que tem em Reis e Crônicas. Então não tem muita divergência. Agora, reconstituir, pegar os 3 relatos. Nós temos 2 Reis 16, 2 Crônicas 28 e Isaías 7 e 8, nós temos 3 relatos parciais sobre os acontecimentos com Acaz. E os 3 relatos são meio difíceis da gente coordenar. Vou explicar. Só antes da gente entrar, hoje nós vamos seguir mais o relato de Crônicas, 2 Crônicas 28. Mas só para a gente entender, guarde sua Bíblia, assim, guarde a página aí de 2 Crônicas 28, e vamos olhar em 2 Reis 16. 2 Reis 16, depois, assim, a introdução nos 2 relatos é bem semelhante, de Crônicas e Reis. Mas aí quando começa a contar a história de Acaz, 2 Reis 16, versículo 5, fala assim: então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel. Né? Todos vocês já decoraram todos os nomes dos reis de Israel, então vocês lembram de Peca, né? Ninguém lembra de Peca porque esses nomes são pouco citados, né? Mas eu não sei se nós temos, acho que eu não coloquei aqui tem, aqui ó, esses foram os últimos reis de Israel, começando com Zacarias, que era o último daquela linhagem de Jeú. Depois veio Salum, isso aqui eu escrevi errado, é Menahem. Eu sei que vocês não estão enxergando aqui, mas eu estou só com binóculos, né, para enxergar o que está escrito aqui. Mas é Menahem. Depois veio Pecaías. Isso aqui significa que Pecaías foi filho de Menahem, porque todos esses aqui, como, né, a gente falou, foram assassinados, os que tem X na frente. Então, Zacarias foi assassinado, entrou outra família, outra dinastia, mas ele também só governou 1 mês. Aí entrou esse Menahem, ele sim teve um filho, Pecaías. E aí vem Peca, que, né, cada um aqui que tem um X é o sucessor que assassinou. Salum assassinou Zacarias, Menahem assassinou Salum. Menahem não foi assassinado. Pecaías foi assassinado por Peca. E aí vem o último rei, que foi Oséias, aí foi para o cativeiro. Então esses foram os últimos reis do reino de Israel. Então agora nós estamos estamos falando sobre Acaz, que é de Judá, do outro reino. E esse Peca, que governou 20 anos, dessa sequência de reis aqui, Peca foi quem governou mais tempo. Menahem foi 10 anos, mas esse aqui foi 1 mês, esse aqui foi 2 anos, esse aqui foi 9 anos. Então Peca governou 20 anos. Então ele governou mais tempo, mas no fim ele foi assassinado também. E ele entra numa história agora com Acaz. Então nós vamos ver o que acontece aqui. Então volte para a sua Bíblia aí. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, não contra, com. Né? Quase todas as histórias anteriores, Síria, a outra coisa que vocês não podem fazer confusão, é com Síria e Assíria. São 2 lugares diferentes, 2 países diferentes. E nos últimos anteriores, assim, sempre o inimigo de Israel foi Síria. Azael, Ben-Hadad, né, vários reis da Síria fizeram guerra com Israel. Agora Israel virou amigo. Então Peca, rei de Israel, está em aliança, está em amizade com Rezim, rei da Síria. E os 2 vão fazer guerra contra Judá. Olha que situação anormal. Porque Israel e Judá é um reino dividido, mas Israel e Judá, eles são irmãos, eles são das 12 tribos de Israel. Israel e Judá não é para brigar os 2 juntos. Então,
Peca de Israel fez amizade com Rezim da Síria, e os dois juntos vão contra Acaz, rei de Judá. Ok? Então tá isso. Então subiu Rezim e Peca contra Jerusalém para lhe fazer guerra, e sitiaram Acaz, porém não puderam vencê-lo. Então, qual que é a nossa dificuldade para reconstituir a história? Hoje nós vamos seguir Crônicas. Crônicas conta uma história um pouco diferente disso aqui, porque aqui fala que Rezim da Síria e Peca de Israel foram contra Acaz, mas não conseguiram, fizeram um sítio contra Jerusalém, mas não conseguiram vencer. Aí nós vamos ver em Crônicas que Acaz levou uma grande derrota desses dois reis, muita morte, cativos, vai ter toda uma história em Crônicas. Então, e aí nós nem vamos lá para Isaías, para não confundir sua cabeça agora, mas em Isaías capítulo 7, Isaías está falando com Acaz. Isaías é um profeta que fala ele está em Judá, então ele está dirigindo sua palavra, ele está conversando e dando a palavra de Deus para Acaz, rei de Judá. E ele fala para Acaz, ele coloca o contexto, que Peca e Rezim foram contra Acaz, e Acaz ficou muito medroso, muito assustado com esse ataque. E Isaías fala: não se preocupe, porque esses dois aí, Peca e Rezim, eles não são de nada, eles vão ser derrotados. Então gente, presta atenção, vocês estão... quando você lê a Bíblia separado, que assim, você está lendo Reis, às vezes você não pega e olha em Crônicas, mas como é que foi a história de Crônicas? Você só lê Reis. Quando você chega em Crônicas, você já esqueceu Reis. Então você lê Crônicas, um fala que eles não conseguiram, o outro fala que eles derrotaram Acaz, mataram um monte de gente, levaram um monte de gente como prisioneiro. Gente, quem que está certo? E daí você vai para Isaías, e Isaías também fala, Deus falando com um rei que inclusive é super infiel a Deus, e Deus manda falar com Acaz: Acaz, não se preocupe, porque esses dois que estão vindo contra você, eles não são de nada, eles vão ser derrotados. Então você tem 3 relatos, 2 relatos falam que não conseguiram, e um fala que conseguiu. Pronto, eu já vi que a Bíblia não é a palavra inspirada de Deus, tem contradições, né? tem esse lado, mas ainda que a gente não consiga relacionar tudo, mas o que a gente percebe é que cada um está contando uma parte da história. Agora, existe uma dúvida, eu vou seguir uma ideia, ela não faz tanta diferença no final das contas, eu não posso ter certeza que estou certo. A minha impressão, estudando e comparando várias coisas, é que, primeiro, esses dois conseguiram derrotar Acaz, matar muita gente do exército e levar cativo e tudo que nós vamos estudar hoje. Foi a primeira coisa que aconteceu. Só que depois dessa primeira derrota, eles voltaram outra vez. É da segunda vez, que seria esse de Reis, que eles não conseguiram. Por que eu penso isso? Porque aqui fala que eles vieram contra Jerusalém e sitiaram Acaz. Então, no relato que eles ganharam, que eles foram vitoriosos, não fala de sitiar Jerusalém. Então, a minha impressão é que essa vez que eles não conseguiram, foi a segunda vez que eles foram contra Judá. E foi a segunda vez também que Isaías está falando. Por que Acaz ficou com tanto medo? Porque ele tinha acabado de apanhar feio. Então eles voltaram e Acaz ficou. Isaías descreve isso. Acaz ficou assim muito assustado, com muito medo. E aí então é só... Agora existe quem pensa o contrário, que
que eles não conseguiram quando tentaram a primeira vez e conseguiram na segunda. Mas isso, para nós, assim, que nós estamos querendo tirar lições disso, isso não faz tanta diferença, ok? Mas é só mais ou menos para vocês terem um fundo histórico, ok? Então, depois nós vamos voltar em outras aulas para 2 Reis. Eu só queria que vocês vissem essa questão de que muitas vezes na Bíblia nós temos que conciliar vários relatos. Quando os relatos são bem parecidos, não tem dificuldade. Quando os relatos são diferentes, como nesse caso, nós precisamos estudar, pesquisar, ver se dá para entender o que aconteceu primeiro, o que aconteceu segundo, mas mesmo que não dê, a ideia sempre, os historiadores da Bíblia, eles não estavam preocupados, como nós teríamos hoje, em fazer um relato, a gente chama científico, assim, preciso. A ideia dos que escreveram a história não é que assim, eles não se preocupavam com fatos, eles escreviam, eles queriam registrar fatos, mas a ideia deles não era, eles não tinham a cabeça nossa que tinha que relatar tudo, todos os fatos, não, mesmo esses livros de história, a preocupação dos autores, dos compiladores, né, que esses livros de Reis e Crônicas, na verdade, eles eram compilações. Eram alguém como Esdras, muitos anos depois, que foi pegando vários documentos e pegando os fatos, colocando os fatos que eles achavam pertinentes. E a preocupação deles não é, gente, eu preciso deixar um registro histórico direitinho de tudo que aconteceu. Não, essa não era a preocupação deles. A preocupação deles é a preocupação nossa em estudar. O que nós podemos aprender? O que esses homens fizeram de certo? O que eles fizeram de errado? Por que Deus castigou? Por que eles tiveram sucesso? Eles examinavam essas questões. Como que o povo de Deus estava cumprindo ou não o propósito de Deus? O profeta mais ainda, que o profeta vinha com uma palavra de Deus. Então aquilo que ele registrava como partes históricas, a preocupação dele era como que Deus olha para a nossa história, como que Deus olha. Então, se Deus fosse escrever do ponto de vista dele a história do século XX, agora nossa do século XXI, ele não teria tanta preocupação em falar, então o Brasil teve tantos governantes e o que veio primeiro e assim, assim, assim. Eles falam isso, tem a sequência. Mas dentro de cada época, de cada período, a preocupação de Deus é em que sentido Brasil está cumprindo o propósito que Deus deu para a nação do Brasil e em que sentido não está. Então essa é a análise histórica do ponto de vista de Deus, ok? Deu para entender? Então a gente não olha, porque assim, muita gente que não crê na inspiração, que não crê em Deus, eles pegam essas coisas aqui, essas divergências, e falam, isso é prova de que não foi inspirado. Primeiro assim, não há necessariamente conflito entre os registros. Um está falando de uma época, ou de uma parte da história, ou está falando de outra parte, ok? Então isso dá para a gente entender muitas coisas. Então, voltando para 2 Crônicas 28, agora vamos seguir a história, essa parte da história contada em Crônicas. Então, agora que nós queremos ver, vamos voltar para aqui. Bom, eu vou dar, antes de ler a história de Crônicas, nós estamos então falando sobre uma ocorrência. O que aconteceu? Que história que nós estamos lendo? Nós estamos vendo aqui no rei Acaz como que uma aliança, né, um conjunto, né, de dois países vieram contra Acaz. Só o versículo 5 que eu vou ler aqui. 2 Crônicas 28, 5. Depois de falar tudo que Acaz fez de errado, fala assim: pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco.
também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Ok, então nós temos aquele Rezim da Síria e Peca de Israel. Nós temos os dois reis que vieram contra Acaz. Então, primeiro nós temos uma situação que já vimos muitas vezes. Por que Deus permite derrota? Por que Deus permite que lembra que Israel, Judá, povo de Deus, nós aplicamos hoje como a igreja. Por que Deus permite que seu povo seja derrotado? Deus não... assim, a gente sempre compara Deus com a gente. Às vezes isso ajuda, às vezes atrapalha, né? Porque nós não somos um bom modelo, assim, a gente não tem que falar assim, Deus, por que o Senhor não faz como a gente? Não, a pergunta é errada, né? Por que a gente não faz como Deus? Então, muitas vezes nós temos uma pergunta, o povo de Deus, mesmo que eles estejam errados, se seus filhos, por exemplo, estão fazendo muita coisa errada, mas você não vai defender seus filhos se eles estiverem em perigo, se eles estiverem, sei lá, numa situação de perigo, você vai fazer tudo para defender, para proteger. Você não vai deixar os que são seus parentes, seus filhos, alguém que é próximo da sua família, ou amigos que seja, ou mesmo pensando assim no povo brasileiro, o meu povo, a gente não vai pensar assim, não, eles estão fazendo coisa errada, então que morram, que sofram, que a gente não pensa assim. A gente fica com raiva às vezes, né? Mas a gente não quer, a gente usa disciplina, mas normalmente a gente não tem essa tendência de deixar, inclusive numa coisa tão drástica, de morrer pessoas, de serem levados para serem escravos, de perder tudo que eles tinham. Então, a derrota era uma coisa muito séria, não era simplesmente perdemos, como se fosse um jogo, né, de um esporte, né? É algo muito sério. Mas por que Deus permite isso? Porque Ele trabalha conosco visando algo eterno, né? Sim, a gente compara com disciplina de crianças. Você, hoje não está muito na moda, né? Mas você disciplina seus filhos para que eles aprendam, né? O grande exemplo, assim, seu filho vai correr, um filho pequeno, vai correr um grande perigo. Ele vai atravessar a rua na frente de um carro, ele pode ser morto. Então, se ele desobedece e tenta correr para atravessar a rua, você vai fazer de acordo com a necessidade, você vai infligir até uma dor no filho, você vai bater na mão, você vai fazer alguma coisa para que ele sinta a seriedade da situação, porque ele não entende o que vai acontecer quando ele atravessar a rua, ele não sabe. Então você tem que fazer alguma coisa que ele sabe entender. Ele sabe entender que quando ele apanha, aquilo não é bom. Então ele tem que entender que aquilo tem uma consequência na vida dele. E a gente já falou muito sobre isso. Deus usa disciplinas progressivas. Ele começa falando pelo profeta, só falando, repreendendo. Ele começa, depois assim, ele faz com que não chova, ele permite às vezes algumas pestilências, doenças, ele permite opressão, ser subjugado por outros países em volta, ter que pagar impostos, ter que pagar tributos caros. Então tem muitas medidas que Deus usa para chamar atenção, e sempre o propósito de Deus é usar o mínimo possível, porque Ele nos ama, assim, com o propósito de chamar atenção. Quando Ele vê que não chama atenção, que mesmo assim não cai a ficha, que a gente não acorda, Ele tem que aumentar, né? Então tem alguns exemplos, né, na disciplina de filhos, né? Meu pai, assim, ele via assim, às vezes quando o pai ou a mãe bate no filho, o filho ele pode ter uma reação de enfrentar, né? E às vezes é no sentido assim, bateu, mas não doeu, né?
né? Ele olha assim, ele enfrenta assim e faz uma cara assim, né? Eu não estou nem aí, né? Então, assim, meu pai, quando isso acontecia, ele aumentava a dose rapidinho. Eu nem lembro de ter feito assim esse enfrentamento, porque a gente sabia, a gente aprendeu desde muito cedo que não valia a pena, eu não tinha como enfrentar. Mas existe essa situação no povo de Deus também, que Deus faz certas coisas e a gente continua, né? Tem um grande exemplo recente, que quando caíram as torres lá em Nova York, em 11 de setembro de 2001, a reação imediata de muita gente nos Estados Unidos foi de voltar a Deus, de buscar a Deus. As igrejas se encheram de gente e tal, e só que depois de pouco tempo, foi aquela história assim, foi um tapinha assim, foi um negócio sério, né? Mas assim, tipo, passou, né? Não está doendo mais, apanhei, mas não está doendo mais, então volta como antes, né? E isso é muito sério, porque Deus pode demorar um pouco, mas isso, se a gente não entende o recado de Deus, isso significa que ele vai preparar algo mais sério. Então, eu só quero explicar duas coisas para a gente entender o contexto aqui. Então nós temos nessa situação, por que Acaz está apanhando, né? Por que Acaz e toda a nação de Judá, né? Por que eles vão levar uma surra, eles vão levar uma repreensão, assim, uma disciplina muito séria. Porque logo em seguida, logo no versículo 6, Peca, né, que é o rei de Israel, ele mata num dia em Judá 120 mil homens, todos homens valentes. Gente, não foi um tapinha, isso aqui foi uma derrota muito séria, e vai continuar, nós vamos analisar, mas eu só quero que vocês pensem agora comigo sobre duas coisas. Primeiro, por que Deus permite? Porque eles estavam sendo infiéis a Deus. A pior coisa que Deus pode fazer, ainda que a gente pode não concordar com isso no início, que quando a criança está fazendo uma coisa ruim, o que ela quer que o pai ou a mãe faça? O que ela quer? Que não faça nada, né? Que deixa passar. No máximo fala assim, não faça isso, né? Então, assim, esse é o que os filhos querem. A gente gostaria que Deus não aplicasse uma disciplina, que não acontecesse algo sério, mas Deus só usa porque Ele está procurando conquistar o nosso coração de volta. E quando Ele usa uma medida mais séria, podemos ter certeza que Ele já tentou outras medidas menos sérias. Então é muito importante a gente entender isso, porque a gente não tem datas aqui. Acaz subiu ao trono e já começou a fazer essas coisas que está citado antes, fez imagens, fez os filhos passar no fogo, ele queimava incenso em todos os lugares. Então tem várias coisas que ele fez. Ele teve tempo de fazer essas coisas, talvez alguns anos, antes que viesse essa disciplina de Deus. E inclusive nos dias, eu acho que eu não vou abrir para vocês agora, mas acho que segundo Reis 15, no final do capítulo 15, fala que no final do pai de Acaz, esses dois reis já começaram a vir contra Judá. Então Deus já tinha dado, a gente não sabe se foi uma guerra, se foi um ataque, se foi uma ameaça, a gente não sabe exatamente o que foi, que Jotão, tem muito e pouca informação sobre Jotão, mas ele foi, lembra desses 4 reis aqui? Eles não foram totalmente como Davi, mas esses 3 aqui, todos fizeram alguma coisa ruim, e Jotão, que está mais ou menos nessa classe assim, que não foi totalmente como Davi, ele não tem nada, a gente não tem nenhum registro do que uma coisa ruim que ele tenha feito, mas ele estava naquele estado morno, que fala que ele foi como o pai dele. Então, assim, a situação da nação, a situação de Judá não estava boa para Deus, e Deus queria chamar a atenção.
e já tinha mandado profetas e tudo. Então, no tempo de Jotão, fala em 2 Reis 15, no tempo de Jotão, Deus já mandou, já começou a ter essa ameaça dessa aliança da Síria com Israel. Então, isso é só para mostrar que Deus adverte, Deus dá vários aí, na sabedoria de Deus, a gente nunca sabe quantas advertências Deus vai dar, né? Porque é outra coisa, né? Você sabe que Deus vai te advertir 5 vezes, então nas primeiras 4 você não faz nada. Agora é a 5ª, então agora acho que eu tenho que prestar atenção, né? Os filhos pequenininhos, eles já descobrem, né? Quantas vezes que geralmente a mãe fala não, 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 mas aí tem uma hora assim que o tom muda, você, opa, agora acho que eu preciso atender, né? Então, mas só que com Deus a gente nunca sabe quantas advertências a gente vai receber de Deus. Então, vale a pena a gente ouvir Deus e responder ao seu chamado. Mas muitas vezes o grande problema nosso é que a gente nem está percebendo que é Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida que já é Deus chamando atenção. Só que a gente não presta atenção, não liga que é Deus e vai passando, né? Às vezes, nós repreendemos o diabo, né? Às vezes a gente fala assim, né? Isso aqui é Satanás se opondo, isso aqui é oposição, vamos repreender, vamos assim, e às vezes é Deus que está permitindo essas coisas acontecerem na vida. Mas então eu queria só explicar 2 coisas. Então, nessa aliança entre Israel e Síria, nós temos duas potências, né? 2 reinos vindo contra Judá. Então só vamos lembrar algumas coisas que a gente tem falado várias vezes sobre o que significa as 2 coisas, esses 2 reinos, porque é muito diferente. Síria é um outro país. Naquele tempo Deus estava trabalhando só com Israel. Então todos os outros países, todas as outras nações, eles não tinham conhecimento de Deus, e eram países que Deus usava contra o seu povo. Em Isaías 10, não falando da Síria, mas falando da Assíria, em Isaías 10, acho que é versículo 5, ele fala assim: a Síria é a vara da minha ira. Então Deus estava irado contra o seu povo, ele usava uma nação que não conhecia Deus, uma nação que queria subjugar, que queria dominar, que queria poder. Assim, você não espera outra coisa. O homem sem Deus, ele quer ser grande à custa dos outros. Então as potências, os reis, aqueles que não tinham nenhum conhecimento de Deus, eles vinham para atacar o povo de Deus, querendo subjugar, fazer sofrer. E era uma coisa terrível, porque eles não vinham como um pai amoroso, assim, eu vou bater em você para que você aprenda. Não, eles vinham para tirar proveito para si mesmos, né? Agora, então, o significado da Síria, Babilônia, Moabitas, qualquer país, depois mais no tempo de Jesus, Roma, qualquer país que viesse contra o povo de Israel, para nós representa a mesma coisa. É uma força de fora querendo dominar e subjugar o povo de Deus e fazer com que o povo de Deus sirva ao sistema de um governo, de um mundo que não conhece a Deus. Daqui a pouquinho eu vou voltar nisso, mas primeiro eu quero falar sobre irmãos lutando contra irmãos, porque Israel atacar Judá era outra coisa. Então, só aproveitando essa sequência de reis aqui, durante 2 períodos na história do reino dividido, houve bastante guerra entre os 2 reinos. Esses primeiros 2, né, inclusive geralmente no final do relato deles fala assim: houve guerra entre Roboão e Jeroboão, quem fosse rei de Israel, todos os dias. Assim, era um estado de guerra. Então esses 3, desculpe, com o tempo de Asa também tinha guerra. Então Roboão, Abias e Asa. Então
se estiver fazendo uma sequência, esses primeiros 3 eram um período de guerra contínua entre os 2 reinos. Aí Josafá, todo mundo lembra de Josafá, né? Josafá não fez guerra com Israel. O que ele fez? Alguém lembra? Qual foi o grande problema de Josafá? Josafá foi um dos melhores reis de Judá, um dos reis mais tementes a Deus, fez quase tudo certo, mas ele tinha uma área muito problemática. O que era? Ao invés de fazer guerra, quem era rei de Israel no tempo de Josafá? Acabe e Jezabel. E ao invés de fazer guerra, Deus não queria guerra. Esse estado de guerra, traduzindo para o tempo de hoje, guerra com o mundo, não contra as pessoas. No Novo Testamento nós aprendemos que nossa guerra não é contra carne e sangue, contra principados, potestades, contra forças. Agora, guerra contra as forças que são contra Deus, isso nós temos que, até Jesus voltar, nós temos guerra contra todas as forças do mundo que são contra Deus. Nós não somos contra as pessoas, nós não somos contra muçulmanos, nós não somos contra comunistas, nós não somos contra, qualquer tipo assim, de força assim, que no passado ou no presente, né, mas nós somos contra as influências, o domínio. Então você já pensou os muçulmanos dominarem e imporem o tipo assim, de religião que eles têm, que é uma religião que não vê Deus como um pai, que vê Deus como um juiz severo, e que você, para agradar a Deus, você tem que matar os outros. Imagine assim, esse tipo de influência. Mas tem muitas outras influências do mundo que são terríveis e que minam a influência de Deus. Então, a influência, aquilo que no Velho Testamento era a nação de Israel, está sempre em guerra contra algum país de fora, e isso representa para nós a necessidade de lutar contra as forças que querem subjugar o mundo todo a Satanás. Então nós temos, essa guerra, ela existe, nós não podemos ignorar. Agora, guerra contra nossos irmãos, porque o reino dividido era o reino dividido entre Israel e Judá, mas eles eram irmãos. Tanto é que logo que dividiu o primeiro rei de Judá, do reino dividido, ele quis fazer guerra. Não sei se vocês lembram aquela história, mas aí fizeram uma reunião lá com o Roboão, aí todas as tribos vieram e falaram assim: ó, Roboão, seu pai era muito duro, a gente está querendo que você seja mais, oprima menos, exija menos, seja mais legalzinho, né? E aí teve os velhos que aconselharam Roboão a seguir, né? Assim, não, tudo bem, mas os jovens companheiros de Roboão falaram assim: não, fala assim, vocês têm que me respeitar, porque agora eu sou rei, e agora eu vou ser mais duro ainda que o meu pai. Aí pronto, né? As 10 tribos foram embora. Se é assim, a gente não quer. Aí Roboão ia fazer guerra com eles para trazer de volta. E o profeta falou assim: Deus falou com Roboão, não faça isso, porque eles são seus irmãos. Então isso essa sempre foi a vontade de Deus, que não houvesse guerra. No tempo de Abias houve uma guerra que morreram 500 mil soldados de Israel, das 10 tribos. Então, olha que coisa terrível. Eles estavam, isso tem acontecido muito na história, eles estavam brigando com irmãos. E quantas vezes, a gente pode falar assim, até quem estuda um pouquinho de história, a história da Europa é uma sequência de guerras, e a maioria das guerras tinha algum fundamento religioso. E em tempos recentes nós temos uma guerra que durou décadas entre os protestantes e os católicos na Irlanda, né? Então assim, muitas e muitas guerras são baseadas em religião, e muitas vezes entre os cristãos, né? Na famosa noite de São Bartolomeu, na França, os católicos massacraram um monte de protestantes. Então, e aconteceu o inverso também. Então, essas guerras entre
entre pessoas. Aí a gente pode, assim, não, hoje não é tanto assim, né, países ou governos católicos e protestantes, mas houve muita perseguição. O grande reformador Lutero, Calvino, eles perseguiam não os católicos, eles eram pessoas que saíram da igreja católica. E tinha outros também, tinha os grandes reformadores, como Lutero, como Calvino, mas tinha os anabatistas, que não tinham as mesmas ideias dos luteranos. Houve perseguição, houve morte física. Então hoje não é tanto morte física, mas tem muita morte assim no sentido assim, de destruir a reputação, dividir igrejas, tomar conta, tem muita política, tomando conta. Então só queria que vocês vissem essas lutas entre irmãos como lutas que tem havido na história e que existem até hoje. Concorrência, um brigando contra o outro, um querendo tomar mais poder que o outro, um querendo tomar igrejas do outro. Tem muita coisa assim, a história está cheia dessas histórias. Bom, só voltando aqui, então Josafá, ele não fez guerra, mas ele fez uma aliança errada. Ele fez uma aliança, então Deus nem quer a guerra, mas ele também não queria que Josafá fizesse uma aliança com Acabe, não por ser povo de Israel, mas porque Acabe e Jezabel eram pessoas que estavam servindo a Baal, que estavam implantando um sistema que Deus não queria. Então não era para Josafá fazer esse tipo de aliança. Então nós temos dois problemas, né? Guerra, que é errado, e uma aliança, porque as alianças também são feitas muitas vezes com interesse, né? Na história tem muitos exemplos assim, de o rei da Inglaterra faz uma aliança com a Espanha e dá o filho para a filha do outro para fazer uma aliança. Josafá fez isso. Ele fez aliança com Acabe e Jezabel e pegou a filha deles para ser esposa do filho dele, que foi o que trouxe essa sequência aqui. Mas então vamos voltando aqui. Então nesses primeiros 3 reis teve muita guerra. Depois não teve guerra desde Josafá até Joás. Então toda essa sequência aqui, isso aqui porque eles já faziam parte até da mesma família, né? Mas não era necessariamente uma coisa boa. Mas do 4º rei até no 8º não teve guerra. Amazias fez guerra contra a vontade de Deus. O profeta falou com ele de novo. No profeta não, o próprio rei de Israel falou assim: não venha contra mim, para que você vem contra mim? Ele não ouviu, foi a si mesmo e foi derrotado. Então com Amazias começa um período de guerra, que não continuou muito nesse período aqui, mas daqui para frente você tem mais período de guerra, principalmente no tempo de Acás. Então a guerra entre os dois reinos, entre irmãos, representa isso, né? Irmãos lutando contra irmãos, querendo poder, querendo domínio. E isso tem sido muitas vezes a história. Agora eu só fiz um diagrama aqui para representar essa questão de Israel com as outras nações. Então esse diagrama aqui representa o seguinte: esse círculo maior é o mundo, é a terra toda, que tem as nações. Então tem todas as nações. Esse contraste, esses dois círculos existem desde o Jardim do Éden. No tempo do Jardim do Éden, Deus plantou um jardim no meio da terra que Ele criou. Ele plantou um jardim, mas só o Jardim do Éden tinha a presença de Deus. Só o Jardim do Éden era bonito, cheio de vida, maravilhoso. Só o Jardim do Éden tinha a árvore da vida. Então só o Jardim do Éden estava realmente sob o governo de Deus. O resto do mundo não estava. Por isso que Deus falou com Adão e Eva: multiplicai-vos
encher a terra e sujeitar ela, porque a terra não estava sujeita a Deus. Então a missão do homem desde o início era: Deus colocou o homem numa pequena base, numa pequena ilha, no meio de um mundo hostil, colocou ali para que o homem pudesse expandir o reino de Deus para todas as partes. Agora, a gente tem falado insistentemente, esse processo de Israel, ou a igreja, né? Hoje a igreja, esse processo do povo de Deus trazer o reino de Deus para toda a terra só vai se completar quando Jesus voltar. Nós não tem nenhum plano na Bíblia em que nós, como povo de Deus, vamos governar o mundo e todo mundo vai ser obediente a Deus, nós vamos ter governos que fazem tudo com justiça, que representam Deus. Brasil vai ser um país governado pelo povo de Deus, vai ser uma nação inteira fazendo. Nós não temos esse cenário antes da volta de Jesus. Mas isso não significa que não tem nada para fazer, muito pelo contrário. Hoje, esse círculo não é um círculo que existe só na terra de Israel. Hoje esse círculo, ele está interligado a uma rede. Tem um círculo desse jeito em Americana, tem um círculo em São Paulo, tem um círculo em Campinas, tem um círculo em todas as partes, um pequeno círculo. Então esse mesmo cenário que existe em relação a Israel, só um país pequenininho, em relação ao mundo inteiro que é hostil, e isso existe agora em toda a terra. E mesmo os países como os Estados Unidos, que fazem umas pesquisas lá, eu sempre fico pensando, gente, que coisa, né? Se tivesse um país, há poucos anos, dava quase, eu não sei se é 20 anos atrás, não lembro em quanto tempo, acho que uns 20 anos atrás, eles faziam pesquisa nos Estados Unidos, 79%, quase 80% das pessoas diziam que eram cristãs, de todas e qualquer igreja cristã. 80%, né? Bom, se você for considerar o Brasil, houve uma época também, não há tanto tempo atrás, que mais de 90% das pessoas se diziam cristãs ou católicas. Inicialmente, né, 50 anos atrás, eram quase todos católicos, mas mesmo assim, hoje, se você somar os dois, os que se consideram católicos e os que se consideram evangélicos, vai dar também uma porcentagem alta. Você já pensou se tivesse um país onde 70%, 80% das pessoas eram fiéis a Deus? O que seria esse país? Agora, é só você olhar todos os outros indicadores, né, de crime, de injustiça, de divórcio nas famílias, qualquer coisa que indica assim, o que Deus quer, o que Deus não quer, que você vai ver que não tem isso. Então, mesmo nesses países, hoje a Europa, que antigamente era assim também, mas hoje as pessoas que respondem às pesquisas na Europa não falam que são cristãs. Deve ser assim, tipo 5%, 10%, sei lá, é um índice muito pequeno. Um continente que antigamente era considerado cristão, né? O povo era cristão. Então, mas em qualquer desses lugares, por mais que eles falem que tem toda essa população, essa estatística, mas a verdade é essa aqui, que quem realmente está servindo a Jesus é um grupo pequeno, ok? Então, lembrando desse cenário, o que é para a gente fazer? A gente já, só estou querendo resumir para vocês lembrarem, coisas que nós já estudamos em outras aulas. O que Deus queria de Israel? Deuteronômio 4. O que Deus queria? Que todas as nações da terra pudessem olhar para Israel e ver em Israel um povo diferente. Por isso que Deus deu leis sobre como que eles deviam se vestir, como que eles deviam fazer higiene, como que eles deviam se alimentar. Todas as coisas, Deus deu leis para todas as coisas no Velho Testamento. E hoje a gente fala assim, não, essas leis não se aplicam a nós. Mas o importante para entender é, Deus queria um povo diferente.
Não assim com jugo, mas assim, essa vai ser a sua glória. Quando todo mundo olhar e falar assim, que grande nação, que povo diferente. Não é maravilhoso quando alguém vem para um país civilizado, né? Assim, antigamente tinha aquela coisa, né? Primeiro mundo, tudo era perfeito, né? A gente falava assim, país do primeiro mundo, você tinha aquela visão assim que era tudo, todas as coisas funcionavam, né? Todas as coisas eram maravilhosas, não tinha muita pobreza. Então você pensava assim, um país de primeiro mundo. Deus queria um país de outro mundo, né? Deus queria um país que representasse uma cultura de outro mundo para mostrar como Deus era. E para as pessoas não, porque os judeus depois deturparam, e tinha aquela coisa que o judeu nem comia com os outros, ele se separava, mas Deus não queria separação nesse sentido. Deus queria que as pessoas se sentissem atraídas, que as pessoas se sentissem atraídas a Deus, não afastadas. Então, isso só para vocês terem uma ideia, né? Assim, quando a Bíblia fala, essas aqui são chaves. Quando você lê o Velho Testamento, todas as vezes que fala que Israel estava conquistando, então as flechinhas pretas, é Israel exercendo influência. O que Deus queria de Israel e o que Deus quer da igreja é que nós pudéssemos influenciar, impactar o mundo com uma cultura diferente. E a cultura diferente é algo que atraísse a Deus. O que as pessoas veem na gente, algumas coisas que são até certas. Deus não quer aborto. Deus não instituiu, quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para se relacionar sexualmente, homem com homem, mulher com mulher. Mas o que o mundo olha para a igreja hoje e vê essas posições morais da igreja, o mundo não é atraído, o mundo sente que nós não amamos as pessoas que são assim, e que nós queremos impor as nossas regras sobre eles. E essa não era a ideia de Deus. A ideia de Deus sempre foi que as pessoas pudessem se sentir atraídas. E houve, na Europa, voltando na história, apesar de muita coisa errada, mas muitas coisas o cristianismo contribuiu para o mundo. Tem um livro muito interessante que a Maristela leu e contou para mim, eu não li o livro, né? Mas assim, tem um livro muito interessante que chama O Livro que Fez o livro que fez o seu mundo, né? O livro é escrito por um indiano, um cara da Índia, que a Índia não tem assim uma tradição tão longa assim cristã, mas é um cristão indiano que fez pesquisas na história e relacionou muitas e muitas coisas que o cristianismo influenciou positivamente a cultura do mundo. O cristianismo ajudou o mundo a ser mais justo, o cristianismo ajudou o mundo a dar direitos para as mulheres, o cristianismo ajudou o mundo a acabar com a escravidão, o cristianismo trouxe mais cultura, mais conhecimento, elevou o nível dos povos. Ele conta lá na Índia quantas coisas ruins eram feitas na cultura deles e quanto que a cultura cristã mudou aquilo, ou influenciou para isso, não mudou totalmente, mas influenciou, impactou positivamente. Os cristãos faziam escolas, faziam hospitais, os cristãos já representam. Hoje nós temos uma tendência até de, gente, a igreja está muito ruim, a igreja está falhando muito, a gente tem até uma tendência de desprezar a igreja, assim, gente, a influência dos cristãos na política aqui no Brasil não está ajudando, está piorando as coisas. Mas a igreja já fez isso, o judaísmo fez isso, muitas coisas influenciaram as leis, as constituições. Então essa influência é o que Deus queria. Só que quando a igreja, ou quando Israel se tornava infiel a Deus, acontece o inverso. Então, essa guerra que nós estamos estudando aqui, nós nem vamos ter tempo para entrar muito no relato, mas assim, esse fundo aqui é para a gente entender. Senão, assim, a gente lê assim, então vieram
os 2 reis contra Acaz. Tudo bem, a gente entende que Acaz levou uma grande derrota, uma derrota vergonhosa e que trouxe muito sofrimento. Ele levou uma derrota porque ele estava sendo infiel a Deus. Mas o que representa isso? Representa 2 coisas. Representa uma guerra entre irmãos, entre cristãos e cristãos, e representa uma guerra de outras nações, que é essas flechas vermelhas. Então, ao invés de Israel ser uma influência positiva no mundo, Deus permite, mas não é o que Ele queria. Deus permite que as nações dominem a igreja. E isso tem acontecido também muitas e muitas vezes na história, e está acontecendo hoje. Muitas igrejas, o cristianismo de maneira geral, está sendo muito mal influenciada pela cultura, né? E até assim, uma coisa que eu tenho visto assim na Europa, nos Estados Unidos, eu estava vendo em Canadá, assim, que parece que assim, o índice, as estatísticas lá são piores do que nos Estados Unidos. A porcentagem de pessoas que se dizem cristãs no Canadá é bem menor do que nos Estados Unidos. E eles estavam falando assim: nós perdemos a guerra cultural. Ou seja, assim, os valores que antes a igreja, os cristãos davam para a sociedade, hoje o mundo não quer saber disso. É uma coisa assim, até ouvi um comentário, parece que o primeiro-ministro atual do Canadá é alguém que se diz cristão, né? Mas ele estava falando assim, que nas eleições, as pessoas que são anticristãs, que têm assim, até uma opinião assim, ruim, né, dos cristãos, eles estavam com medo do que esse cara ia fazer se ele ganhasse. Bom, hoje tem um cara também, né, nos Estados Unidos, que a gente tem medo, né, do que ele pode fazer se ele ganhar, né, assim, e ele se diz convertido, né. Então, o que está acontecendo no mundo, assim, a igreja, os cristãos não estão mais influenciando o mundo. Os nossos valores não são valores que o mundo em volta fala assim: olha que coisa bonita. Claro que tem exceções, né? Em escalas menores, pessoas estão dando testemunho, pessoas estão dando a vida, né? A igreja continua, a igreja verdadeira, ela continua. Então tem pessoas dando verdadeiro testemunho, mas eu estou falando de o que está acontecendo em grande medida no mundo hoje. Então seria essa conquista do povo de Deus pelas nações em volta, ok? Então eu vou ler agora o texto em Crônicas, só para vocês terem uma ideia. Aí no domingo que vem a gente continua. Então, voltando para o versículo 5, 2 Crônicas 28, 5. Então, o Senhor, eu só queria chamar a atenção, fala assim: o Senhor seu Deus. Acaz não era fiel a Deus, e as Escrituras falam que era o Senhor seu Deus, o Deus de Acaz, porque ainda que ele não fosse fiel a Deus, Deus considerava o povo como o povo dele, e ele considerava Acaz como representante dele. Então o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram, levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Então Peca, filho de Ramalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens valentes, porque haviam deixado o Senhor Deus de seus pais. Zicri, homem poderoso de Efraim, matou Amasseias, filho do rei. Então eles mataram 120.000 homens e mataram algumas pessoas em posições de poder, né? O filho do rei, Asricão, o mordomo, e a Elcana, o segundo depois do rei. Então 3 pessoas muito importantes foram mortos também. Os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos. Então você vai ver aqui que eu acho que umas 2 ou 3 vezes no texto enfatiza que Israel
está levando preso os irmãos deles, que é o povo de Judá. Levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas. Também saquearam deles grande despojo. Trouxeram despojo para Samaria. Despojos são posses, rebanhos, coisas de valor que eles encontraram lá. Versículo 9: Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Odede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Por que o Senhor Deus de vossos pais se irou contra Judá? Ele os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. Olha só que situação, né? Como eu falei, quando era outras nações, como era Síria, ou Assíria, ou Babilônia, Deus não tinha como mandar um profeta para eles. Mas os profetas falavam, mesmo assim. Você vai encontrar Isaías e Jeremias falando que Deus ia julgar essas outras nações porque eles tinham feito grande matança. Então Deus entregou, Deus permitiu a derrota, mas Deus não queria isso. E o profeta está falando com o povo de Israel, que estava voltando da batalha. O que vocês estão fazendo? Trazendo todos esses prisioneiros, que são seus irmãos. Tudo bem que Deus permitiu que vocês ganhassem a vitória, porque Deus estava irado com Judá. Mas vocês fizeram algo com uma raiva, vocês fizeram algo com uma vingança, que chegou até os céus. Então, é muito importante a gente entender. Eu tenho falado muito, sim. Eu acho que a gente tem que aplicar isso em todas as áreas. Deus tem ira. E eu estava pensando hoje assim, Deus usa nas Escrituras usam várias figuras, várias analogias, né, para falar da relação dele conosco. Então Deus é um pai, mas Deus também é comparado a um marido. E quando você vê Deus falando, aí na semana que vem a gente vai ver alguns outros textos que falam sobre a ira de Deus contra seu povo. Porque você sabe que Deus tem ira, a Bíblia fala de juízo, que Deus vai exercer juízo, quando Jesus voltar vai ter muito juízo, Deus tem ira contra o pecado e tal, mas Deus se ira contra seu povo. E aí eu pensando assim, a ira de um pai, o pai, ele tem zelo, ele tem uma proteção do filho. Como eu falei assim, o filho que vai atravessar a rua e enfrentar perigo, o pai, ele vai tomar uma medida, mas ele não fica irado com o filho. Sabe que o filho nem sabe, ele pode saber que o filho está enfrentando, está sendo desobediente, mas ele não tem, você não pensa tanto em Deus ter ira quando você pensa em Deus como pai. Deus tem zelo, Deus tem... ele vai usar medidas de disciplina. Hebreus 12 fala muito sobre isso, né? Todo pai que realmente ama, ele vai disciplinar o filho. Então a pior coisa que Deus pode fazer conosco, eu falei no início, acho que acabei não voltando para o pensamento. A pior coisa que Deus pode fazer conosco é nos largar. Eu estava falando assim, os filhos não querem que haja disciplina. Na hora assim, de sentir a dor da disciplina, a gente gostaria de ser largado. Larga a gente, não, mas a pior coisa que pode acontecer com o filho ou com a gente é não ser disciplinado. Porque se a gente não for disciplinado, um dia o filho pequeno, ele atravessa a rua, ele põe o dedo na tomada, sei lá, ele faz coisa, ele pega uma faca. O filho pequeno, ele tem coisas que ele pode fazer que vão machucar, mas o filho, à medida que vai crescendo, tem histórias de um irmão matar um outro irmão com arma. E depois o filho vai se matar com drogas, com vícios, com costumes, com uma vida errada. Então, se nós não formos transformados, nós também vamos destruir a nós mesmos. Mas quando você pensa na ira de Deus, a analogia, né, a alegoria mais correta não é pai com filho. Porque o filho,
Sempre aquela ideia assim, de que ele não amadureceu ainda, ele não sabe direito o que ele está fazendo. Então ele é disciplinado para aprender, mas ele não tem consciência plena do perigo, do erro. Agora, quando Deus fala sobre ira, é uma ira que tem mais a ver com ciúme. Você sabia que Deus tem ciúme, né? Todo mundo aqui que acompanha essa aula sabe que Deus é ciumento, né? Que muitas vezes a Bíblia em português fala zeloso, mas não é zeloso, é ciumento. Mas Deus não tem ciúme doentio, Deus não tem ciúme porque Ele quer controlar, porque quando a gente acha até absurdo falar que Deus tem ciúme, porque a gente pensa naqueles, como é que chama, aqueles programas de televisão que só contam coisas ruins que acontecem, né? Cidade Alerta, sei lá, assim, tem vários programas assim que você liga, você só vai escutar tragédias, só vai escutar coisas terríveis, e a maioria dessas coisas ruins que acontece por quê? Porque um ex-namorado, um ex-marido, alguém assim que já teve um relacionamento, não aceita e vai e mata. Então assim, o ciúme é uma coisa terrível, mas Deus tem o ciúme perfeito. Qual que é o ciúme de Deus? É um ciúme, mas é um ciúme de um noivo, é um ciúme de um marido, de uma esposa que fez aliança com ele e está sendo infiel. E é claro que a ira dele também é para o bem, não é para o mal. Mas é aí que você vê, assim, a Bíblia associa mais a ira nesse sentido ao ciúme, ok? Então são assuntos que a gente vai entrar mais um pouquinho na próxima aula, mas eu só queria que vocês vissem para onde vai isso, né? Então Israel mata muita gente, leva um monte, esses 200 mil pessoas que estavam levando de mulheres. Por que eles levavam prisioneiros? Para quê? Para quê? O que eles iam fazer com esses prisioneiros? Eles iam fazer desses prisioneiros escravos. Então, aí o profeta saiu, mas nós vamos continuar nisso semana que vem, vamos entender o que Deus sente, por que tem essa ira, e também assim, Deus falou pelo profeta, Deus estava irado mesmo contra Judá por causa da infidelidade, e isso é algo que nós precisamos entender como igreja. Deus disciplina, Ele sabe quando a gente não tem consciência, mas o que causa ira mesmo de Deus é não corresponder ao amor de Deus. Um amor, tudo isso aqui a gente sabe no nível humano, mas é de um jeito doentio. Mas um amor não correspondido é uma coisa muito triste, e é uma coisa que causa essas tragédias. E Deus tem isso, mas lógico, da maneira certa, mas Deus nos ama com amor forte, e Ele quer nos introduzir numa coisa, gente, que é acima das nossas possibilidades. Nós somos meros humanos e fomos chamados para entrar no amor da divindade. Deus está nos dando algo acima das nossas, assim, claro, dos nossos merecimentos, mas até acima do que nós podíamos sonhar. Deus está nos dando a oportunidade de entrar num relacionamento de amor com Ele, e nós vamos desprezar esse amor e amar outra coisa. Então, isso é que causa ira, mas mesmo assim, Deus não queria que Israel fosse assim: vocês fizeram isso porque eu estava irado, mas vocês usaram vingança. Deus não quer vingança. Deus não tem vingança. Se tem alguma vingança que tem que ser exercida da maneira certa, é Deus. Por isso que em Romanos 12 fala assim: vingança é minha. Nós não temos que exercer vingança nenhuma, nunca. Nunca vingança é nossa. Isso não pertence a nós exercer. Ok. Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor trabalhe na nossa vida, para que nós possamos compreender, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, corresponder a Ti. Ajuda-nos, Senhor. Nós não queremos causar a Tua ira, não só por causa das consequências que são drásticas, mas nós queremos agradar ao Senhor. Nós fomos resgatados, nós fomos amados por Ti, para que nós pudéssemos realmente corresponder a Ti e entrar numa coisa maravilhosa que é um relacionamento de aliança e amor contigo.
Senhor, a igreja hoje também precisa ser chamada de volta. Nós precisamos ser chamados de volta para Ti. Conquista o nosso coração, ajuda-nos a ouvir as Tuas advertências. Nós pedimos e clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém.